Olá a todos, como é que estamos? Canal Luz no Fim do Túnel, hoje 13 de julho de 2024, é um sábado em São Paulo, dia frio na capital paulista, 14 graus. Temos alguns assuntos importantes para tratar hoje. E se o líder do seu país sofrer de deficiência cognitiva? Ou ele é demente? Ou ele está senil? Ou as três coisas? No momento que a OTAN abriu a sua cimeira da OTAN em Washington, D.C., homens e mulheres muito bem vestidos passaram 3 dias fingindo que centenas de bilhões de dólares em armamentos, não importam se já estão produzidos ou não, vão levar a Rússia à falência. Esse é o objetivo. Então ela será dividida entre eles. Uma nação com um grande número de armas nucleares, a maior potência nuclear do mundo, alegremente vai esperar ser esfacelada pela OTAN e pelos Estados Unidos. Ela vai ser desmontada e, finalmente, a região mais rica do mundo em recursos minerais, que, aliás, há que se dizer, região cobiçada pelos britânicos desde sempre. Mackinder, que é um dos expoentes da geopolítica global, o mais importante geopolítico do início do século XX, escreveu lá em 1907, Britain and the British Seas, né? A Grã-Bretanha e os mares britânicos, né? Quando ele previu, então, que a Grã-Bretanha, o Reino Unido, né, ou a Inglaterra, né, seria o país mais poderoso do mundo se ele tivesse o domínio dos 7 mares. E eles acabaram se expandindo até a Índia, veja só. E acabaram mapeando a região mais rica do mundo, que fica exatamente na Sibéria, uma região que fica entre a China e a Rússia. Veja, para se ter uma ideia da riqueza dos solos, as riquezas naturais e minerais dessa região, se você cotar isso em termos de PIB, vamos pensar em termos de PIB. Qual é o PIB do mundo todo? Está alguma coisa em torno de 135 trilhões de dólares, pois é o que vale ali aquela região do entorno, a região tampão ali entre a Rússia e a China. 135 trilhões de dólares, ou seja, ela equivale ao PIB do mundo. Então você imagine a cobiça do Império Britânico por esta região. Desde então, nunca eles tiraram da sua cabeça imperialista e colonialista que aquela região seria um dia deles, né? Dos atlanticistas, dos anglo-saxões e depois anglo-americano-saxões, né? Então você veja a importância aí da... Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris se coloca como um remédio, talvez uma pílula amarga, né? Algo como uma dose de óleo de rícino, ou talvez de fentanil, né? A fim de livrar a barra do Joe Biden, né? A sua agenda consiste em escolher qual guerra é melhor, né? Contra a Rússia ou contra a China? Para onde enviar mais armas e dinheiro? Para Israel ou para a Ucrânia? Bom, veja só, vamos pensar nessa questão da senilidade, né? Dos problemas mentais, né? Dos problemas da demência, do mal de Alzheimer e tudo mais. O senil, ele não pensa que seria melhor ele parar de ser senil. Será que ele pensa nisso? Será que é melhor eu parar de ser senil, de ser uma pessoa senil? Ou ele pensa em termos de que ele é senil? Ou ele não pensa? Ou ele não sabe que ele é senil? Ele pode desconfiar no começo, talvez. Depois ele vai levando. Ou ele vai se arrastando pela vida que lhe restou, né? Quer dizer, tudo que lhe restou foi a sua senilidade, né? E ele se apega ao seu resto de vida. Quer dizer, é o que parece, né? A sua senilidade acaba sendo a sua sanidade. É o que ele tem, é o seu resto de vida. É triste, mas é a vida. Ninguém vence o tempo, né? Então, essa situação é complicada, porque, veja, é o presidente do país mais poderoso do mundo. Sabe o que é você ter uma grande potência nuclear nas mãos de um velho senil, né? E o presidente da Rússia
Vladimir Putin acaba de abraçar Narendra Modi. Tem uma foto aí seminal percorrendo a internet, se eu não me engano, é da Bloomberg, onde você vê uma expressão de alegria, tanto da parte do Modi como da parte do Putin, né? Narendra Modi é o primeiro-ministro da Índia. Nós vamos tratar desse assunto hoje, né, no nosso vídeo. Veja, a Índia é o país com a maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de indianos, e ultrapassou a China. Então calcula aí a Índia e a China pode ter 1 bilhão e 300 milhões, os dois juntos dá alguma coisa em torno de 3,1,4 mais 1,3, 2,7, alguma coisa em torno de 2 bilhões e 800 milhões de pessoas, né? Veja, iniciaram uma sessão de 2, peraí, 7, tá certo, 2,7. Iniciaram uma sessão de 2 dias aí, o Modi e o Putin, com projetos científicos e industriais para um futuro saudável. Então veja o contraste, né? Lá em Washington, na cimeira de Washington da OTAN, estão conspirando para destruir completamente o mundo multipolar e promover a guerra da Ucrânia até a loucura, né? E ao mesmo tempo, o contraste, Putin e Modi estão tentando construir aí projetos científicos, industriais, comerciais, culturais aí para um futuro mais saudável, pelo menos para a Eurásia, né? E esse abraço do urso aí no Brahmani indiano causa arrepios no mundo OTAN, né, no mundo neonazi, né? Veja só, a mascote Volodymyr Zelensky já anda gritando, né? É uma enorme desilusão, é um golpe devastador nos esforços de paz ver o líder da maior democracia do mundo abraçar a pessoa mais malvada do mundo. Ele falou isso daí. Não passa pela cabeça do Zelensky que o mais malvado do mundo seja ele mesmo, né? É aquela coisa, o senil, ele não sabe que ele é senil, né? Veja, o Zelensky é o cara que desgraçou o seu próprio povo, sem necessidade, pela simples recusa de assinar um tratado de paz que estava na mesa dele, né? Isso em março de 2022. Ele preferiu ouvir a voz da sereia, do Boris, né, Johnson e do Olaf Scholz e do Antony Blinken, né? Anteontem, uma outra transversal aí, o primeiro-ministro da Hungria, eu fiz um vídeo sobre isso, o Viktor Orbán, que agora é o presidente aí do Conselho da União Europeia, né? Viktor Orbán deu mais um choque nos neocons, né? Ele apareceu em Pequim com Xi Jinping. Ele insiste em ser público, aberto e direto. E deixou claro aos líderes europeus que eles poderiam se manter com os próprios pés e defender a própria soberania, os interesses de seus próprios países. Voltando ao Zelensky, olha, mesmo que o Zelensky não tenha sido autorizado a dizer nada durante os 3 dias de reunião da NATO em Washington, a sua presença é um símbolo para a OTAN. A sua missão, a missão da OTAN, criada na Guerra Fria para afastar os soviéticos do mundo livre. Essa missão não lhe sai da cabeça. São bons moços, vivem o sonho americano de Glenn Miller. O sonho de Glenn Ford é a lei. Clark Gable, Walt Disney, né? A narrativa da OTAN passou já do nível do ridículo, né? Hoje beira assim o grotesco, né? Veja, provoca olhares de enfado, de aversão, até de nojo, como se viu na dona Meloni, né? Isso também correu à internet. Homens e mulheres bem vestidos são mantidos sob uma profunda hipnose narcótica. Veja, eles foram criados nisso, né? É uma história gestada em Hollywood. Há de que os selvagens russos bombardeiam crianças em hospitais, né? No entanto, as imagens, ninguém pode afirmar isso com certeza, né, mostram que um pedaço de um míssil ucraniano escapou e atingiu o hospital. Quer dizer, então aí é a guerra de versões, é a guerra de narrativas, é a guerra de desinformação, não se sabe se é um míssil russo. Os especialistas dizem que é um pedaço de um míssil ucraniano que atingiu o hospital, né? Um importante conselheiro do gabinete do presidente da Ucrânia, né, o Mikhailo Podolyak, faltou ao jantar, né? Poxa, e publicou uma mensagem que foi lida, né? Falou: Moscou está enviando um sinal informal de que até mesmo o assassinato de crianças não fará com que a aliança da OTAN tome as decisões necessárias.
foi uma ação deliberada, especificamente concebida e aprovada por Putin. Tipo assim, o Putin, quando ele está tomando café da manhã, ele pensa, bom, hoje eu vou explodir um hospital de crianças, né? Toma lá, né? Ele não fuma, né? Então, o Putin, na véspera da cimeira da OTAN, né, pretendia dar um tapa na cara da aliança, né? É isso que o Podolyak está dizendo aos homens e mulheres chiques lá da cimeira, que a Rússia acha que a melhor coisa é matar crianças para insultar a OTAN. Veja, o pessoal fala isso. Pode ser que eles não pensem isso, né? Mas eles falam isso. E esfregar-lhes na cara que são um bando de galinhas da Angola depenadas, fracos que não poderão enfrentar Moscou, né? Quer dizer, é só tripudiar, né? É só bravata, né? Moscou aposta que dar um tapa na cara da OTAN consolida o seu controle sobre o Ocidente. Quer dizer, o Ocidente, essa forma de pensar do Ocidente já é um sintoma de senilidade, né? É claro que as criaturas da OTAN não têm outra escolha, senão provar que Moscou está errado, né? E tomar todas as decisões necessárias, né? O fato do míssil lá no hospital ter sido um erro, talvez uma fatalidade de um míssil ucraniano. Ora, isso não se sabe, isso não se fala, né? Então vamos lá, como vamos saber se o líder de sua nação sofre de deficiência cognitiva? Ele é senil ou demente? Não é tão difícil assim, né? Veja, ele se envolve em fantasias públicas prolongadas. Por exemplo, fica falando de coisas que não têm a menor importância para a população comum. Ele costuma falar sozinho. Ele é visto falando sozinho, falando consigo mesmo, gritando consigo mesmo. Veja, ele costuma não saber para onde está indo. As pessoas têm que pegar no seu braço e falar, olha, é por aqui, presidente. Ou então assim, presidente, o teleprompter está ali, ó. Está ali, olha para ali, ó. Precisa ficar avisando ele. Ele costuma cair, por exemplo, quando ele está subindo lá no avião, né? Ele confunde o nome das pessoas. Então, veja só, ontem lá, anteontem, né? O Joe Biden chamou o Zelensky, quando ele foi apresentar o Zelensky lá na cimeira da OTAN em Washington, chamou o Zelensky de presidente Putin. Olha, o presidente Putin. Depois ele teve assim um lapso, né, porque ele tem lampejos de lucidez. Ele falou, não, corrigindo, é presidente Zelensky. Aí ele corrigiu, né? Depois ele ainda disse que o seu vice-presidente é o Trump. Ele falou vice-presidente Trump. Veja, isso é normal para o seu eleitorado? Pode ser até engraçado, divertido, mas brincadeirinhas, né, revelam assim uma certa espiritualidade, um certo bom humor, um certo relaxamento, né, nesses tempos aí bicudos, né? O senhor presidente evita tocar em assuntos sérios? Mas veja só. O cara confunde o Zelensky chamou ele de presidente Putin. E se ele enviar as armas, né, que eles vivem de vender essas armas para a Ucrânia, né? O Pentágono adora, né? O dinheiro das armas, da Raytheon, da Lockheed, né? E se ele mandar para o Putin? Vocês já pensaram nessa possibilidade dele errar lá na hora que ele estiver assinando lá e colocar presidente Putin, os 200 bilhões é para o presidente Putin? É um erro meio grotesco, né? Bom, ele está sujeito a esse tipo de lapso, né? O senhor presidente evita tocar em assuntos sérios, como as realidades básicas da política? Por exemplo, essas coisas chatíssimas, né? Por exemplo, ele costuma falar de projetos de água potável, ele fala em esgotamento sanitário, ele toca em assuntos de centrais de energia nuclear ou processamento de matérias-primas. Ele toca no assunto da agricultura moderna com a utilização intensiva de energia elétrica. Ele lida com saúde pública, com educação pública, salário mínimo, tributos, juros. Ele lida com a conversão energética, aí, com a inversão energética, da energia suja para a energia limpa. Ele trata desses assuntos? Não, não, né? Mas as dificuldades de Joe Biden não são as dificuldades de Joe Biden. Agora a nossa conclusão, ó, é apenas um reflexo perfeito do que é a cultura ocidental de hoje em dia. O Joe Biden está nos mostrando quem nós mesmos, e aí eu estou me colocando como ocidental, né? Quem nós mesmos somos. Quer dizer, nós não, né? Os americanos. Né? Eu não vou entrar nessa. Eu não vou vestir a camisa do Ocidente mais, né? Pessoal, continuando aqui, ó, a cimeira da OTAN de 9 a 11 de julho em Washington, D.C. terminou. Pisaram no acelerador, né? Eles esqueceram o pé lá no fundo do acelerador, né?
E eles dizem então que é necessário um confronto total com as potências nucleares, Rússia e China. E agora parece que vai ser a Índia também, hein? Ele fala que é urgente cruzar as múltiplas linhas vermelhas, né, que eles mesmos vivem cruzando, né? Durante a cimeira, a administração Biden anunciou com certa alegria, né, bem-humorada, sujeito a certos lapsos, né, de leitura ou de perda repentina da realidade, né, que, veja só, as decisões que foram tomadas ali, ó, vão estacionar mísseis nucleares e mísseis de longo alcance, incluindo mísseis hipersônicos. Peraí, como é que eles vão estacionar mísseis hipersônicos se eles não têm mísseis hipersônicos? Não, mas eles poderão ter, né? Um tempo recorde aí, né? Eles vão colocar mísseis nucleares e mísseis hipersônicos que eles não têm, né, na Alemanha, a uma curta distância de Moscou. Então, essa é a primeira decisão que foi tomada ali, vamos ver, né? Os caças F-16, né, tão propalados, aí, tão divulgados aí nos canais atlanticistas, né, chegarão à Ucrânia a qualquer momento e entrarão em serviço durante o verão. Verão de 49, né? A Ucrânia está num caminho irreversível para aderir imediatamente à OTAN. Foi tomada essa decisão também. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, respondeu à perspectiva de mísseis nucleares de longo alcance dos Estados Unidos na Alemanha. Ele disse o seguinte, ó, vai haver uma resposta estritamente militar a esta nova ameaça. Ele foi seco e direto, né? Curto e grosso, como se diz, né? A declaração final da cimeira diz que a ameaça que a Rússia representa para a OTAN persistirá no longo prazo. Quer dizer, não é a OTAN que representa uma ameaça para a Rússia representa uma ameaça para a OTAN. De certa forma está certo, né? A China tornou-se um facilitador da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Portanto, a China se tornou também um inimigo militar da OTAN. Né? A esfera de ação da OTAN deve ser alargada até o Indo-Pacífico, que é isso que eles estão tratando de fazer. Expandir ofensivamente, agressivamente a OTAN para a Ásia, né? Já que a China representa um grande perigo para a Ásia. Né? Quer dizer, a China que está na Ásia há 5.000 anos, sendo que ela tem um histórico de pacifismo, assim, quase que atávico do povo chinês, né? Eles são tão pacíficos que eles construíram um muro em volta dele, para não serem atacados, né? Todos os povos que atacaram a China acabaram assimilados pela China. Quer dizer, nenhum país tem esse histórico, né, civilizacional tão forte como a China. No entanto, a China é um perigo para a Ásia, né, segundo a visão da OTAN, né? E, portanto, ela tem que se alargar até o Indo-Pacífico. E tudo isso por causa, né, que toda a justificação apresentada para essa mudança estrutural aí de longo prazo é por causa da guerra da Ucrânia. Né? Ou seja, porque a Ucrânia tem sido usado aí como a justificativa para toda essa expansão agressiva aí dos Estados Unidos e da OTAN para a Ásia. Porque, na verdade, eles estão sendo rechaçados de lá. Então, eles dobram a aposta. Vamos fazer uma análisezinha aqui, vai. Os oligarcas anglo-americanos que dirigem a OTAN, eles estão implementando planos de estruturas de longo prazo. Isso está fora do controle de qualquer governo soberano. Quer dizer, eles já adquiriram uma força geopolítica própria. Engloba aí o Deep State, Estados Unidos, e a própria OTAN. Né? Isso está fora do controle de qualquer governo soberano, leia-se, do controle aí da Eurásia, né? Incluindo, segundo o que se disse, o governo dos Estados Unidos. Veja, o próprio governo dos Estados Unidos não vai poder interferir nesses planos aí que os oligarcas, utilizando a OTAN, estão implementando. Vamos supor que amanhã um presidente aí como o Donald Trump, por exemplo, ele queira desfazer essas ações de expansionismo da OTAN para a Ásia. Ou a Kamala Harris, por exemplo, se ela for presidente. Ou o próprio Joe Biden, se ele for reeleito. Né? Eu espero que ele seja. Né? Ou qualquer outro candidato que possa responder ao inquieto povo americano e reverter essa política expansionista, imperialista, colonialista. Né? Não, os otanistões dizem que nada é mais perfeito, otanistões, né, do que sua ordem baseada em regras, né?
E porque se não for assim, né, se eles não fizerem isso, se eles não agirem assim com tanta bondade para com a Eurásia, né, vai haver um tremendo colapso sistêmico de todo o império financeiro transatlântico. Quer dizer, vão precisar fazer muitas guerras e golpes de Estado contra quaisquer nações. Por exemplo, os BRICS. Os BRICS Plus, que já são 10, ou os 40 novos países que vão integrar os BRICS nos próximos anos. Ou, por que não dizer, fazer muitas guerras e golpes contra a Ásia toda. E por que não contra a África toda? Ora, e a América Latina vai ficar de fora? Até mesmo os Estados Unidos, né? Ora, qualquer um que tente afirmar a sua soberania e garantir o seu próprio desenvolvimento é um potencial inimigo da OTAN. Podemos concluir assim. Se necessário, a OTAN destruirá o mundo inteiro. Vale tudo para salvar o mundo, entende? Por exemplo, destruir o mundo inteiro para salvá-lo. Né? Veja a mentalidade desse pessoal. E depois você vê que o seu presidente é senil, né? Aí você começa a juntar Lé com Cré, né? Ao mesmo tempo que a OTAN movia seus pauzinhos em Washington para salvar o Jardim do Éden, estava em curso uma discussão política oposta e importante. O primeiro-ministro indiano, agora vamos entrar um pouquinho nesse assunto, o Narendra Modi, e o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, estavam discutindo em Moscou para acelerar os projetos que vão remodelar o cenário político da Eurásia, incluindo a construção de uma nova arquitetura de corredores de transporte estáveis e eficientes, e o desenvolvimento de cadeias de produção e comercialização na Eurásia toda. E o Putin propôs acelerar o desenvolvimento da energia nuclear, que poderá substituir o petróleo produzido em todo o mundo. Veja, então assim, essa parceria aí do Modi com o Putin é de uma importância geopolítica que é impossível exagerar a importância disso daí. Né? O que acontece? As sanções que os Estados Unidos e o Ocidente perpetrou à Rússia, né, em função da operação militar especial russa na Ucrânia, os Estados Unidos sancionou pesadamente a Rússia. Na verdade, o que ele queria era tirar o comércio de gás e petróleo da Rússia para a Europa. Esse era o seu objetivo. Né? Mas o que aconteceu? Essa sanção pesada, não é uma sanção, são milhares de sanções. Né? Por exemplo, vender gás e petróleo diretamente para a Europa. Empurrou a Rússia para a Índia. O comércio de petróleo entre a Rússia e a Índia cresceu 8 vezes. 8. Parece que era 17 bilhões, foi para 90 bilhões. Desde 2002 até hoje. Então a Índia e a Rússia estabelecem aí o conceito geopolítico de espaço eurasiático. Veja a questão dos corredores que ele citou aí. Os corredores geopolíticos. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso daí. Ele fala em corredores geopolíticos. Né? Então você tem lá o que vai de Chennai até Vladivostok. Né? Você tem um outro corredor aí, que é a Norte-Sul, a INST, Moscou, Astrakhan, Irã, Mumbai, que é um outro corredor também. Deixa eu só mudar aqui a posição. Um momentinho. E também a Rota do Mar do Norte. Né? Veja, então são o celular estava caindo aqui. Então são três rotas comerciais, que inclui rodovia, ferrovia, aeroporto, porto e hidrovia. São três rotas que estendidas, elas se tornam 6 rotas, que interligaria a Índia, a China e a Rússia. Quer dizer, isso aí é o pesadelo da OTAN. Né? Então o que a OTAN vai fazer? Ela vai tentar penetrar a Ásia de maneira ofensiva, usando todos os seus proxies, né? Usando o Japão, usando a Coreia do Sul, usando Indonésia, tentando criar tensões, né? E balcanizações ali, né? Para
tentar impedir ao máximo o desenvolvimento da Eurásia, sob a alegação de que a China é imperialista. Então, por isso, eles vão seguir fomentando a guerra da Ucrânia a fim de desgastar a Rússia e poderem acusar a China de que ela está ajudando a Rússia. Então, ele vai usar a russofobia, né, com este objetivo, né. O mundo árabe também se aproxima aos poucos da Eurásia. Os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos, fazem exercícios militares conjuntos com a China, em Xinjiang. Então veja, o mundo árabe está indo para o lado da Eurásia. Claro que isso é um processo estrutural, né? Ele vai aos poucos, ele vai se estruturando aos poucos. Veja, Xinjiang é uma província muçulmana autônoma dentro da China. Ela é da China, tem 10 milhões de habitantes. Sendo que a Arábia Saudita também já faz o comércio, né, na moeda chinesa e também em rublo, né, renminbi. Né. Como é que fica essa questão da moeda aí? Veja, lá no ano 2000, lá no início do século, o Saddam Hussein e o Gaddafi peitaram o dólar. Se deram muito mal, né? Péssimo, né? Por quê? Pessoal, vamos pensar o seguinte, ó, e aí é um conceito de geopolítica de alto nível. Olha, onde reside o poder dos Estados Unidos? O poder dos Estados Unidos reside, em primeiro lugar, na propaganda, na mídia, em Hollywood, na Disneylândia, na Netflix, né? O seu poder midiático, a mídia mainstream, a propaganda é imenso. Assim, tá assim, anos-luz acima de qualquer outra forma de propaganda, de informação, de contra-informação, né? Um outro parte do tripé geopolítico dos Estados Unidos é a computação quântica. Nós estamos no YouTube. Você não tem YouTube sem computação quântica. Você não tem Facebook, Instagram, Netflix, você não tem Twitter, você não tem WhatsApp, você não tem busca no Google, você não tem inteligência artificial sem computação quântica. E o terceiro e mais importante elemento do tripé geopolítico do poder dos Estados Unidos reside no dólar. Os Estados Unidos só é o que ele só tem o poder incomensurável que ele tem por causa do dólar, né? Então você vê o fim triste que teve o Saddam Hussein e o Gaddafi por crerem que eles poderiam peitar o dólar. Então, assim, quando se fala em desdolarização, não é assim algo conjuntural, tipo, nós decidimos que nós vamos derrubar o dólar, não é assim. É uma coisa que vai sendo estruturada lentamente, ele é lento, um processo lento e gradual, e assim tem que ser, né? Os grandes líderes eurasiáticos são os 3 maiores líderes políticos do mundo hoje, né? Que é o Vladimir Putin, o Xi Jinping e o Narendra Modi. Veja, então você vê, aí você está agora vendo para onde está indo os BRICS. Está criando um sistema de pagamentos próprio, está negociando em sua própria moeda, a desdolarização está em curso, eles estão organizando os bancos dos BRICS, vai ter o BRICS Plus, mais 40 países vão começar a entrar já a partir de agora, a partir do ano que vem. Já está se estabelecendo um parlamento permanente dos BRICS. Aliás, está se reunindo, se não me engano, hoje, amanhã, durante os 3 dias lá em São Petersburgo. Quer dizer, o Vladimir Putin ele já está criando um fórum parlamentar permanente dos BRICS. Quer dizer, é um processo inexorável a criação do mundo multipolar. Só que o império, o hegemon, o imperialismo, o atlanticismo, ele vai com os 2 pés em cima. Ele vai fazer todo tipo de sabotagem possível, né? Porque é de sua natureza, né, impedir o desenvolvimento dos povos, o desenvolvimento dos países, o desenvolvimento da soberania, o desenvolvimento da independência, né?
É assim, é o mundo no qual nós vivemos. Bom, eu acho que falamos das coisas principais aí. Por exemplo, a CIA ela vai tentar alguma coisa contra a Índia. Ela vai tentar alguma coisa contra a Índia, porque a Índia sempre foi um país notável em termos geopolíticos, em termos de relações externas, em termos de diplomacia. Ela sempre se consegue manter independente e ao mesmo tempo sem se indispor com o Ocidente. Ela sempre esteve em bons termos com os Estados Unidos e agora ela quer estar em bons termos com a China e com a Rússia. Os Estados Unidos não vai perdoar isso daí. Ele vai tentar criar alguma forma de balcanização, alguma forma de guerra híbrida, alguma forma de revolução colorida dentro da Índia. Por exemplo, usando os Sikhs, na região do Punjab. Vamos ficar de olho, né? De qualquer maneira, o Narendra Modi ele goza de bastante apoio político, né? E ele vai precisar negociar, né, com os separatistas Sikhs, né? Aliás, a Índia já é um país que tem uma vasta experiência em lidar com o separatismo, né? O Paquistão e depois Bangladesh e tudo mais. Porque o objetivo do império sempre é a balcanização, a divisão, a destruição, como eles fizeram na Iugoslávia, né? Como eles fazem na África, separar o Congo, o Sudão, Sudão do Norte, Sudão do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Na Síria eles não conseguiram, destruíram o Gaddafi, destruíram o Saddam Hussein. O Brasil eles impedem, eles desindustrializam. Coloca aqui o Milei na Argentina, o experimento social. O Bukele é um experimento social também, né? Vamos ver o que vem pela frente, né? Bom, pessoal, então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Hoje foi bem focado em geopolítica, né? E não é impossível exagerar a importância desse encontro aí do Vladimir Putin com o Narendra Modi. Vamos ficando por aqui. Canal Luz no Fim do Túnel, também na forma de áudio lá no Spotify, no podcast Luz no Fim do Túnel. Obrigado pelos seus comentários. O vídeo de ontem está tendo boa repercussão, né? Voltamos às boas. Excelentes comentários, aliás, os seguidores do canal estão de parabéns. O canal continua crescendo de maneira natural, sem pressa nenhuma, né? Sem clickbait, sem mentira, sem falsas pretensões de análise. A nossa análise é simples. As nossas fontes estão todas aí, estou sempre citando aí as nossas fontes, o David Goldman do Asia Times, o Alfredo Jalife, que ele faz vídeos de segunda e quinta-feira, que eu acho absolutamente vital. Bibliografia, essa que eu citei aí do Mackinder, o livro de 1907, que é o Britain and the British Seas. Enfim, a gente procura se ater a um jornalismo independente, alternativo, de livre expressão, de livre comunicação, e vamos seguir nessa linha. E nossos vídeos têm aí de 25 a 30 minutos, procurar manter o padrão de fazer um por dia, ainda não é na forma de live, porque a gente precisa ter aí, sei lá, uns 20 mil seguidores aí para ter uma live, né? Talvez não precisa ter 20 mil, vai 10 mil, ou 5 mil, ou 3 mil, né? O nosso objetivo agora é ter 3 mil seguidores. Muito obrigado a todos, e já temos alguns colaboradores também. Amanhã vai ao ar um vídeo aí sobre um amigo que está me assessorando, que ele tem conhecimento aí sobre aviões e sobre a Guerra Fria. Então vou mostrar o abate de um avião atlanticista lá no território da União Soviética então. Então isso fica para amanhã, né? Então obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.